Olá, os companheiros da GPEC. É um prazer estar de volta a esta casa. Quero agradecer a Augusta pelo convite, né? E agradecer a equipe espiritual, regente desta casa, que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. E antes de discorrermos o nosso tema, elevemos o nosso pensamento ao alto, né? E vamos rogar o amparo à espiritualidade amiga para que possamos ser o instrumento e atender a demanda sugerida para o trabalho de hoje, né? Discorrendo essa conversa e rogamos essa Mãe de infinita bondade que nos envolva todos nós, nos dando um amparo para a conversa que teremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade, que assim seja. E nós vamos falar hoje sobre as faces da obsessão. A obsessão é um fenômeno, né, que já acompanha a humanidade, né, durante todo o seu processo evolutivo. Mas foi com a chegada da doutrina espírita que nós passamos a compreendê-la, a entendê-la, né, a observar as suas características e as formas de como evitá-la, né? Mas para isso, Kardec trata isso com muito carinho, de forma muito pedagógica, né? No livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, onde ele descreve todo esse processo e suas características, né? Então, precisamos conhecer, né? Mas antes de discorrermos sobre a obsessão, que é uma repetição de ideia, né? Precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais, né? E que ao deixarmos o corpo, essa vida corpórea, a nossa vida continua. Então é bom que isso fique lembrado, fixado, né? Porque se nós temos uma boa conduta aqui, enquanto encarnado, nós continuaremos do outro lado, ou seja, né, na vida espiritual da mesma forma. E assim é o contrário. Se nós estamos com uma vida equivocada, desregrada, com muitos vícios, com sentimento de vingança, nós permaneceremos na vida espiritual da mesma forma, né? Há um processo, com o processo de reforma, reforma e arrependimento, é que nós poderemos modificar a nossa forma de conduzir, né? E para isso é que é importante e necessário a reencarnação, né? Para que nós possamos dirimir, né? Diminuir e ajustar, na verdade, né? Os nossos equívocos, né? Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, né, Kardec discorre para nós o processo da obsessão, né? Lembrando, e é bom falar que esse fenômeno apresenta algumas características, né, diversificadas, né, que pode ser uma simples influência moral, sem danos, né, sem sinais exteriores que sejam perceptíveis, mas pode ter grandes perturbações, né, total das faculdades mentais, causando muito constrangimento, né?
A obsessão, ela pode ocorrer de quatro formas, de quatro características, né? Ela pode ocorrer de um espírito desencarnado para um encarnado. Ela pode ocorrer de um espírito desencarnado para outro desencarnado. Também pode ocorrer de um espírito encarnado para um desencarnado. E o quarto, de um encarnado para outro encarnado. Então, precisamos observar os nossos pensamentos, né? Falar no início, quando nós dissemos, né? E lembramos que nós somos espíritos imortais e que a nossa vida continua, para a gente exemplificar bem, deixar bem claro o processo obsessivo, é lembrar, é dizer o seguinte: um espírito que tinha pensamentos de vingança, né? Um exemplo, né? E isso a gente encontra em várias obras espíritas, né? E no livro Ação e Reação tem o caso de Silas, né? Quem tiver acesso, dá uma lida, né? Porque é muito interessante, mostra bem esse processo obsessivo, né? Então, assim, uma pessoa que tem um sentimento de vingança, ao desencarnar, ele não vai mudar o pensamento e a forma dele conduzir a vida dele da noite para o dia, ou porque se livrou desse envoltório corpóreo, né? Não. Ele, movido ainda pelo sentimento de vingança, ele vai buscar, ele vai procurar aquele a quem causou danos na vida dele, né? E como é que isso vai ocorrer? É o processo obsessivo, né? Primeiro, esse espírito ele vai assediar aquele que ele está na mira, vamos dizer assim. Ele vai assediar, né? Assediando, ele vai observando e vai incutindo os pensamentos, né? Porque nós não podemos esquecer que a nossa mente, a gente tanto transmite pensamento como a gente capta pensamento, né? Então, esse processo da obsessão, né, para que isso ocorra, é necessário que haja um processo de sintonia, né? Preciso estar sintonizado, eu preciso estar na mesma frequência vibratória, né? Por isso, a obsessão, ela é caracterizada de três formas, de três maneiras. Ela pode ser uma obsessão simples, ela pode estar no processo de fascinação e o terceiro de subjugação. E aí é que nós vamos observar. Quando o espírito começa a assediar, né? Estamos na obsessão simples. É assim que ocorre a obsessão simples. O espírito não tem o domínio total da mente desse médium, né? Não tem. Então ele vai incutir, né? Ele vai incutir os pensamentos, as ideias. As duas mentes podem se afinizarem, em um único propósito, né? Então eles vão compartilhar o que é comum entre eles, né? Aí vem a questão do vício. Mas aí vem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que nos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina e por muitas vezes nos dirigem. E aí a gente pergunta, mas onde está o nosso livre-arbítrio? Aí é que está. Quando nós estamos em uma obsessão simples, esses pensamentos são incutidos, né? Ideias. Mas nós passamos a nos observarmos. Então, na obsessão simples,
Eu posso evitar que isso continue. Posso sair dessa obsessão simples sozinha entre aspas, né? Com a ajuda dos nossos mentores, da nossa, né? Da nossa conduta. E também posso pedir ajuda, né? Uma forma, buscando um centro ou algum lugar que faça o trabalho da desobsessão. Mas a obsessão simples, eu posso me desfazer com mais facilidade do que na fascinação, do que na subjugação. Porque na obsessão simples, o médium, ele sabe muito bem, ele reconhece, ele consegue identificar se um espírito é enganador. Porque, a depender do que é incutido na sua mente, pensamento que é incutido, você passa a observar assim, pô, mas que ideia absurda, eu não faria um negócio desse, não é? Você começa a pensar, mas o espírito vai lhe testando, né? Por quê? Porque eles vão no nosso desejo central, que muitas vezes a gente não conhece. Então, numa obsessão simples, ele vai assediar, vai incutir a ideia, vai lhe dar pensamentos, vai passar um pensamento na sua cabeça. Mas às vezes você pode achar até absurdo aquele pensamento assim, poxa, por que eu pensei isso? Por quê? Porque você começa a vir buscar o seu juízo de valor. Você para e diz assim, poxa, mas isso, eu não faria isso. Por que eu pensei dessa forma? Entende? Uma obsessão simples. Então, eu posso observar, eu reconheço o médium, a pessoa, ele reconhece o esforço que está sendo feito para fraudar aquela sua conduta, né? Agora, caberá a mim acatar aquela ideia ou não, né? Aí é a questão do livre-arbítrio. Acatando, né? Vamos dizer, acatando essa ideia, esse pensamento, eu posso passar pelo processo da fascinação, né? A fascinação já é um pouco mais delicada, né? Por que ela é mais delicada? Porque a fascinação, ela vai no processo de sedução, né? O espírito vai lhe seduzir na questão de, ele vai lhe mostrar que ele é um ser de luz, ele vai lhe driblar de tal forma que ele vai fazer você acreditar que ele é um espírito de luz, que ele está ali para lhe orientar. E que você é um médium perfeito, que você dá conta, que você é um médium estudioso, né? Ele vai lhe iludindo, né? O espírito vai lhe iludindo que você não se permite autocrítica, né? Na fascinação, você não se permite, você não se sente obsidiado. E por você não sentir essa influência, você não perceber, é mais difícil o tratamento porque você não acha que está obsidiado. E se você não acha que está doente, você não vai buscar médico, né? Você vai viver nessa ilusão, né? Você não se autoavalia e você não permite que outras pessoas lhe deem sinais, lhe deem orientação, lhe chamem a atenção para, né? Você acha que tudo aquilo é um absurdo, que as pessoas estão contra
você, né? Por quê? Porque você está iludido. Você está iludido achando que aquele espírito é o espírito de luz e que você não erra. Pois bem, na fascinação, né, o espírito, ele deixa assim cego, né? Ele faz com que você acredite nas teorias, nas doutrinas mais absurdas, né? E você acredita como aquilo é verdade, né? Mesmo as outras pessoas estão vendo, estão percebendo que você está indo por um caminho equivocado, que aquela ideia sua não está coerente, né? Mas você não consegue, o médium fascinado, a pessoa fascinada, não consegue distinguir, né? Não consegue perceber que está indo pelos caminhos mais ridículos, né? Que está lá no livro dos médiuns, quando ele diz assim, ó, o médium em fascinação, o espírito faz com que ele aceite as mais bizarras doutrinas, as falsas teorias como sendo a única expressão de verdade, né? Então, o médium fascinado, ele não crê que está sendo enganado, né? Está lá no livro dos médiuns, no item 239, né? Então, ele não compreende, ele não tem o discernimento de distinguir o que é uma fraude, né? E ele vai sendo seduzido pela ilusão, dando uma confiança cega, né? E vai se comprometendo, vai se tornando mais grave esse domínio do espírito na sua mente, né? Então, deixa bem claro essas duas características da obsessão simples para a fascinação. Porque na obsessão simples, como nós dissemos, a gente consegue distinguir um pensamento, uma ideia que você diz, poxa, isso não condiz comigo, eu não faria isso, por que isso surgiu? E fica atenta. Mas, de tanto o espírito estar ali parar de estar sediando, vai ficar repetindo aquela ideia, repetindo, por quê? Porque ele sabe do nosso íntimo, do nosso desejo central. Então ele vai ficar ali batendo, até que um dia você pode ceder, né? Você pode ceder. E quando você vai ceder, ele já começa ali a seduzir de outra forma, já lhe mostrando outras formas grandiosas, que isso lhe vai descendo, e daí não, você está fascinado por esses efeitos, achando que você é o melhor médium do mundo, você achando que você tem razão em tudo, né? Que as outras pessoas são réis mortais e que você que tem o dom da fala, o dom da razão, o dom da sabedoria, né? Então você não consegue discernir, né? E a terceira modalidade é a subjugação, né? A subjugação, ela não se estabelece da noite para o dia, né? A subjugação, ela já saiu do processo de obsessão simples, já passou pela fascinação e agora você está na fascinação, na subjugação. Na subjugação, a intensidade dessa influência é grande demais. Por quê? Porque o espírito obsidiado já cedeu espaço mental, né? A subjugação, ela paralisa a vontade, né? Então, no item 240 do livro dos médiuns, capítulo 23, ele diz assim: a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu malgrado. Numa palavra, ele está sobre um verdadeiro jugo, ou seja, ele está sendo comandado, né? Ele já não tem vontade própria,
né? O outro já dominou a sua mente, né? E não estou falando de desencarnado para encarnado, não, é de encarnado também para encarnado, né? Quantas pessoas fazem exatamente aquilo que o outro quer? Encarnado deixa de ter a sua vontade para ceder à vontade do outro. E que muitas vezes nem quer, mas não tem nem mais noção. Faz exatamente o que o outro quer, né? Então você já está subjugado, você já está vivendo uma espécie de ilusão, sem sensatez, né? E o próprio livro dos médiuns, ele nos traz como é que a gente reconhece a obsessão, né? Quais são as características para que a gente reconheça um processo obsessivo, né? E ele nos dá exatamente 9 itens de como a gente reconhecer o processo obsessivo, né? E o primeiro deles, ele diz assim, Kardec fala assim, a primeira característica para você observar um processo obsessivo é persistência de um espírito em se comunicar com bom grado ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos possam fazê-los. Então é algo que a gente precisa estar observando, essa persistência, e nessa persistência ele não permitir que outros espíritos se comuniquem, venham dar seu recado, né? A segunda característica que Kardec nos chama a atenção e nos convida a observar é a questão da ilusão. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo nas comunicações que recebe. Então, se eu não analiso, né, as comunicações que recebo, se eu não vejo nada de anormal e outras pessoas estão percebendo, então é bom que a gente observe isso. Antes de continuar as outras características que devemos observar, é bom lembrar também que a fascinação não ocorre, vamos dizer, estou falando agora, não ocorre apenas com uma pessoa. Ele pode fascinar um grupo inteiro, né? E a gente vê muito isso em alguns grupos mediúnicos, né? Então é bom que fique atento a essas características que Kardec nos convida a estudar, que está no capítulo 23, para evitarmos esses equívocos, esses assédios na nossa mente, né? Porque a obsessão, ela atua em algumas áreas, né? As áreas de atuação da obsessão, né? Ele atua no campo mental, no campo emocional, né? No campo emocional, no campo psicológico, no campo moral e no campo corporal, né? Então a gente vê bem isso, a começar primeiro pelo mental, que é o assédio do pensamento, a repetição da ideia. Então é tudo de mente para mente, mas lembrando que tudo é uma questão de sintonia. A obsessão ocorre se nós estivermos na mesma faixa vibratória, né? Porque se eu não estiver nessa faixa vibratória daquele que esteja incutindo uma ideia na minha cabeça, eu não vou acatar, então eu vou cortar, né? Então é bom que deixar bem claro isso, né? Tanto de encarnado para desencarnado e vice-versa, né? De encarnado para encarnado, uma pessoa quer porque quer que você faça aquilo, mas se você não quiser, você não faz, não é verdade? Porque você começa a observar, você, pô, isso não tem nada a ver comigo, corta.
Assim é de um desencarnado para com você, vem aquela ideia, né? Mas se eu não estiver na minha sintonia dele, ele não vai. Agora, se o meu desejo central, que ele descobre, estiver na mesma faixa dele, ou seja, eu posso até estar ali e estar ali guardadinho. Ele vai, ó, incutindo, tentando até que eu cedo. Por isso que é muito importante a gente estar renovando as nossas atitudes, né? Vendo a nossa conduta moral para evitar esses transtornos que pode acontecer com qualquer um de nós, viu? Ninguém está imune a isso não, né? Mas precisamos estar atentos. A terceira característica que Kardec nos convida a prestarmos atenção é a crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas, né? Então, não é acreditar, o espírito assinou, foi deu uma mensagem, disse que era doutor Bezerra. Vamos observar, né? Vamos observar a qualidade dessa comunicação, vamos observar o linguajar, né? Vamos observar as coerências das palavras, porque não estamos livres de qualquer espírito equivocado se disfarçar e nos apresentar dizendo que é um espírito de luz e a gente se passa despercebido. Então, é importante que fiquemos atentos, que estudemos, né? A terceira característica é a confiança do médium nos elogios que eles dão aos espíritos que se comunicam por ele. Então, vamos tomar cuidado com os elogios, né? A gente sempre diz assim, o elogio pode vir. Agora, o que eu faço desse elogio é que é o problema, né? Se eu simplesmente recebi o elogio, mas ele não me afetou, assim, não me envaideceu, não há problema nenhum. Agora, se dentro de mim ele infla o meu ego, aí, ó, porta aberta para uma repetição de ideias, para uma fixação mental, tá? Então, vamos tomar cuidado, né? Outra característica muito acometida, uma pessoa em processo obsessivo, é a disposição para se afastar das pessoas que podem dar avisos úteis, né? Então, principalmente quando ele está fascinado, né? Quando ele está no processo de fascinação, a primeira coisa que ele faz é se afastar daqueles que ficam alertando a ele, porque incomoda, né? Então, o que é que o espírito faz? Primeira coisa é tirar ele dali de campo, né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra e eu vi bem Sueli, né? Nossa querida Sueli, ela dizendo, né? Que uma das artimanhas dos espíritos, uma pessoa que chega numa casa no processo obsessivo, tal, e assim, pode ser um processo obsessivo de uma história de séculos, uma obsessão que já vem séculos e séculos acompanhando esse espírito em diversas encarnações. Não vai ser em um mês, 3 vezes que a gente vai doutrinar isso e vai estar tudo ok, né? E aí o que é que acontece? A pessoa vai para o centro, faz o tratamento, né? O tratamento espiritual, assiste as doutrinárias, faz todos os requisitos e quando ela melhora lá, o que é que ela faz? Desaparece. Desaparece da casa. Por quê? Porque a primeira coisa que o espírito faz é isso. Se afasta, você baixa a guarda e diz assim, bom, eu vou me afastar um pouco para ele pensar que já está curado.
E aí ele sai da casa espírita e depois retorna com o mesmo processo obsessivo, porque a artimanha do espírito se afastou, fez com que ele achou que já estava tudo pronto e depois ele retorna com o mesmo problema e às vezes volta até com um processo mais grave, né? Então, começou o tratamento, termine seu tratamento, né? Eleve a sua, modifique a sua forma de viver, né? A sua conduta, né? O seu comportamento, para não persistir naquela influência, né? Aquela influenciação do espírito na sua mente, fazendo com que você fixe uma ideia e vá passando por processos que lhe causem constrangimentos e dores, né? A sexta característica é levar mal a crítica a respeito das comunicações que recebe, né? Então, se a pessoa se melindra demais, o médium muito melindroso, opa, sinal de alerta, né? Acendeu já uma luzinha, é bom já ir observando. Isso não é só dentro do centro espírita não, minha gente, isso é no nosso cotidiano, porque todos nós somos médios, a gente não pode esquecer disso, né? Independente de nossa crença, nós estamos sendo intermediários, né? Olha os pensamentos, né? Olha as intuições, olha as ideias que surgem, os insights, né? Então tudo isso é para que a gente fique atento e lembrar que há algo além do que a gente vê, né? Necessidade incessante e inoportuna de escrever, né? Qualquer constrangimento físico dominado à vontade e forçando a agir ou falar a seu malgrado. Então, são características que a gente precisa observar e acender a luzinha para ir dando os devidos tratamentos, as devidas orientações para que isso não ocorra um processo, não saia de uma simples influência para um processo de fascinação e, quem sabe, subjugação, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né? Então, Kardec, falar da obsessão é falar da nossa conduta. É lembrar que por sermos espíritos imortais, por sermos espíritos que vamos vindo em processos reencarnatórios, trazemos bagagens e ajustes para serem melhorados, né? Isso nos diz que nós temos histórias dando continuidade. E trabalhar a obsessão é melhorarmos o nosso padrão vibratório, é nós trabalharmos no caminho do bem, é nós fazermos o uso diário da prece, é usar o nosso código moral, que é o Evangelho, no nosso cotidiano, é saber usar o nosso livre-arbítrio e, principalmente, educar os nossos pensamentos, porque a nossa mente é como uma estação de rádio. Se ela está bem sintonizada, você precisa estar bem sintonizada para escutar. Então vamos vamos cuidar da nossa mente
para que possamos estar na faixa vibratória certa. Porque todos nós temos os nossos ajustes a acertar, as nossas arestas a aparar. E para isso nós temos os nossos desafios. E um dos nossos desafios é a nossa reforma íntima. E trabalhar a nossa reforma, mudar a nossa conduta, respeitar o nosso livre-arbítrio, saber usar do nosso discernimento, é a gente aprender a evitar um processo obsessivo. Quando observar e se conhecer melhor, para aprender a discernir o que não é seu. Porque muitos pensamentos virão, muitas ilusões virão, e que podemos nos cair nessa rede. E se nós não observarmos o nosso código moral, a gente pode seguir esse barco e afundar. Mas eu posso também observar e decidir não ir nesse barco e refazer o caminho de volta no bem, na conduta, do que me faz bem. Porque não podemos esquecer, e isso uma vez eu vi Sueli Caldas falando, que nós somos o que pensamos, mas também somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Então, cuidar do nosso pensamento, cuidar da forma como estamos vivendo, porque Jesus já disse a cada um segundo as suas obras. Então vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que nos faz bem e que faz bem ao outro. Vamos cuidar de nós com muito carinho, porque aqui somos representantes do amor divino e viemos para dar certo. E se viemos para dar certo, precisamos fazer um esforço maior e nos reformarmos. Evitar um processo obsessivo é cuidar da forma como eu estou pensando, como eu estou vibrando. Então vamos tomar cuidado quando pensarmos em alguém, não é? Porque o pensamento é energia. E se o pensamento é energia, se eu penso mal de alguém, eu desejo mal a alguém e essa pessoa não está, na hora que eu pensei, essa pessoa não estiver em uma boa faixa vibracional, ela pode captar aquilo que eu emanei. Então vamos emanar mais amor e menos ódio. Vamos emanar mais amor do que vingança. Vamos emanar mais amor do que posse no outro. Aí sim a gente evita esse processo. Vamos aprender a nos conhecer melhor, para melhor saber discernir o que é meu e o que não é. Não vamos nos envaidecer para não nos fascinar.
para depois não ficarmos à mercê do outro sobre a nossa vida. Então, cuidemos de nós para aprendermos a cuidar melhor do outro, né? Porque não podemos esquecer que um espírito equivocado que está ali nos influenciando, ele está precisando de ajuda também. Ele está doente, está movido ainda por um sentimento que só está aumentando as suas dores. Então vamos ter mais compaixão de nós para termos compaixão do outro, que assim se apresentar, né? Então, quando os pensamentos que são fora do nosso código de conduta surgir, oremos e elevemos o pensamento e vamos emanar amor para de onde veio aquele pensamento, né? Não vamos espantar enxotando, porque isso só piora. A pessoa está doente, está querendo carinho, está querendo um acolhimento, né? Então vamos nos acolher, vamos nos blindar, né? E só conseguimos blindar fazendo bem, fazendo uso da prece, né? E aí conseguimos emanar amor e podemos evitar maiores dores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sou muito grata à espiritualidade amiga. Sou muito grata a Augusta e a todos vocês aí do GPEC. Um beijo grande e até a próxima.